A intenção original desse vídeo era falar sobre atrizes brasileiras do cinema mudo, década de 10, 20 até 1930. Então, como o vídeo ficaria muito grande, eu decidi falar sobre o primeiro fenômeno no cinema brasileiro, que não era nem brasileira, Aurélia Coconoanu, nascida na Romênia e cujo nome artístico no Brasil virou Aurora Fúlgida. Ela nasceu em Bucareste, 27 de agosto de 1880, numa família com posses, uma boa família, assim como se diz, né? Mas mesmo com joias, com roupas, frequentando os salões de Bucareste, a menina era impossível. Então, com 17 anos, ela fugiu de casa com uma companhia de teatro. E ela saiu da Romênia, foi para a Itália. Na Itália, ela começou a dançar, começou a ficar conhecida. Em Milão, com 19 anos, ela fazia o quê? Trabalhava à noite, dançando para poder pagar comida, local para morar e para ter aulas de balé clássico e atuação. Desse período de Milão, um empresário a viu e a levou para a América do Sul, ou melhor ainda, a trouxe para a América do Sul, Buenos Aires, na Argentina. E como era um passo, ela acabou no Rio de Janeiro. E no Rio de Janeiro se tornou um fenômeno. Então, o primeiro filme que ela fez no Brasil, em 1916, era Lucila, de José de Alencar. E ela começou uma carreira no cinema mudo. Lucila, em 1916, A Rosa que se Desfolha, 1917, A Gigolete, 1924, O Dever de Amar e Cinzas de 25, Destino das Rosas, 28 e seu último filme, Lua de Mel, 1930. Ela se tornou um fenômeno no Brasil. E um desses filmes, ela tirava a roupa. E, segundo os relatos da época das revistas Cinearte, as damas presentes à sessão se retiraram. Muito bem, o Rio de Janeiro ficou fascinado com essa menina do Monte Urano de Bucareste. E ela estava no Rio de Janeiro na famosa Belle Époque brasileira, que era após o Império. E ela já estava rivalizando com as grandes artistas estrangeiras que eram famosas no Rio, Lida Borelli, Francesca Bertini, que eram as divas italianas. E a média de cachê que se pagava naquela época, para vocês verem, para uma dessas grandes atrizes italianas trabalharem em um único filme, era 1.000 francos em ouro, na época, 1917, 1918. A menina conheceu um grande empresário, Francisco Serrador Carbonell, que era um espanhol de Valência e que ficou conhecido como o homem que construiu a maioria dos cinemas na Cinelândia, no centro do Rio de Janeiro. Em 1910, o Francisco abriu seu primeiro cinema, o Chantecler. 12 anos depois, ele comprou os terrenos da Cinelândia que dariam início à Broadway carioca. Ela conheceu o Francisco Serrador, que já era casado, e se tornou amante dele. Aurora residiu a vida toda na mesma casa, na rua Santo Amaro, bairro da Glória, Catete, Rio de Janeiro, no número 191. Aqui está uma foto da residência hoje em dia, mas segundo eu li, era uma casa fabulosa de 3 andares, onde ela fazia muitas recepções. E o Francisco foi responsável pela fundação de diversos cinemas na Cinelândia, Capitólio, o Glória, o Império, o Palácio e o Odeon. Francisco Serrador faleceu em 1941. E aí que entra uma história muito curiosa. Ela recebeu, nessa residência, na Glória, Catete, Rio de Janeiro, o ex-rei da Romênia, Carlos II. A atriz já tinha 67 anos quando recebeu esse rei. E ele passou para a história como um ditador antissemita que deu golpes para se manter no poder e ficou naquela história de
não sabia se passava para o lado dos aliados, do eixo. O que acontece? Ele era conhecido como playboy, que tinha muitas amantes, apesar de casado, ele não parava quieto, e ficou famoso porque em 1930 tinha uma Copa de Futebol que ia ocorrer no Uruguai. Só que o Carlos II era fanático por futebol e ele fez questão de escalar todos os jogadores do time romeno, o técnico, ele foi o responsável por tudo isso. Então ele assumiu o poder em 1930 na Romênia. E ele foi administrando, tanto que esses filmes que eu estou mostrando agora com Carlos II, eu encontrei nos arquivos da Pathé, nos documentários. E o rei Carlos II veio com a sua amante, Helena Magda Lupescu. Ela já era amante dele desde a primeira metade dos anos 1920, antes mesmo dele assumir o poder em 1930. E aí, curiosamente, o rei e a sua amante, a Magda, vieram parar no Rio de Janeiro, onde se casaram em 13 de junho de 1947. E a nossa atriz, Fúlgida, os recebeu na sua casa no Catete. Quando o rei abandonou, foi expulso, exilado da Romênia, deu lugar ao filho. E é esse filho que vocês veem agora, porque ele, no final da Segunda Guerra Mundial, tentou ficar do lado dos aliados, mas já era muito tarde, Stalin já tinha invadido, e aí implantou-se um governo pró-soviético comunista. Do Rio, Carlos II e sua atual esposa, da época, Magda, se exilaram em Portugal, onde ele veio a falecer em 53. Que quem também morou logo no comecinho da rua, esquina com a avenida principal, na rua Santa Amaro, número 5, foi Mário de Andrade. Uma outra curiosidade é que muitas dessas informações que eu recolhi através de sites romenos, em um deles, o autor cita que recebeu uma visita na Romênia de um brasileiro chamado Ático Frota Vilas Boas da Mota, que era apaixonado por cinema, tinha visto todos os filmes da Fúlgida, inclusive conhecido ela pessoalmente, quando já era uma senhora, e ele acabou indo para a Romênia porque o Ático ele era um estudioso de folclore e ele tem livros lançados sobre a relação entre brasileiros e romenos. Ático, que veio a falecer em 2016. Eu não pude comprovar, não achei o original, mas parece que Aurora faleceu por volta do final de dezembro de 1972, no Rio de Janeiro. E eu aproveito o ensejo, já que eu citei Mário de Andrade, o passado é lição para se meditar, não para se reproduzir. Minha obra toda badala sim. Brasileiros, chegou a hora de realizar o Brasil. Devo confessar, preliminarmente, que eu não sei o que é belo e nem sei o que é arte.